Olá, sejam bem-vindos ao canal Ame Saber. Aqui falamos sobre saúde, desenvolvimento infantil com um time de especialistas apaixonados pelo cuidado. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre desenvolvimento de fala de crianças autistas. Este é um tema recorrente nas consultas com famílias atípicas. Surge aquela dúvida, mas meu filho nunca vai falar? Uma das áreas comprometidas em uma criança que está no espectro do autismo é a comunicação e o desenvolvimento da fala. Grande parte das crianças com TEA demonstram um atraso na fala, às vezes no desenvolvimento, enfim, um atraso. Algumas até possuem a comunicação verbal desenvolvida, porém, não utilizam ela de uma forma correta, funcional, a gente chama assim. Ou seja, elas até emitem palavras, mas não usam para transmitir uma mensagem a outra pessoa ou alcançar algum resultado. Por exemplo, é aquela criança que fala voz do desenho animado, já viram? Então, nesse sentido, a criança não usa de uma forma funcional, ela fica repetindo aquela frase que escutou anteriormente em algum local, mas ela não usa com uma função verbal, comunicativa e social. Por que isso acontece? Como ajudar uma criança autista a desenvolver a fala, a comunicação? Quais estratégias usar nesse processo? Vamos lá, vou te explicar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu sou a Bianca Bier, sou fonoaudióloga, especialista em neurodesenvolvimento infantil aqui da Clínica AME. Trabalho com crianças desde a gestação até os 2 anos de idade. Já quero aproveitar também para te convidar. Aqui mesmo, segue nosso Instagram, AME Saúde Infantil, onde a gente compartilha conteúdos todos os dias. Primeiro, considere uma criança com desenvolvimento típico. Ela começa a organizar ao longo do seu primeiro ano de vida as percepções, tudo que ela observa, as suas experiências, os estímulos de linguagem que recebe no primeiro ano de vida. Aí, ao mesmo tempo, ela desenvolve e treina a parte motora da fala, que é a fonoama, emitindo sons aleatórios, e então ela passa a perceber sons e emitir sons que têm causa e efeito, ou seja, que traz resultado. Papá, mamã. E aí é dessa forma que ela percebe que essa emissão de determinados sons geram determinados efeitos positivos, negativos. Ela entende que a função do som se torna uma função de linguagem. E a fala é o resultado de todo esse processo de desenvolvimento da linguagem e da compreensão da sua função. Como 1 ano, é esperado então que as crianças falem de maneira funcional algumas palavras do seu dia a dia que ela foi treinando e descobrindo que aquilo tem função. Para as crianças autistas do espectro do autismo, é diferente. Elas têm dificuldade nesta percepção dos resultados da causa e consequência comunicativa. Com isso, lá no começo, no primeiro ano, acaba tendo essas disfunções na fala. Então, ela vai treinando e vai aprendendo a desenvolver a fala. A criança autista apresenta dificuldade, inclusive na percepção. No desenvolver a linguagem, ela vai permitindo que esse conhecimento vá se ampliando. Não desenvolver, então, a linguagem faz com que a criança não consiga se expressar, informar o que ela deseja, o que ela precisa, nem alcançar muitos dos seus objetivos. Isso, é claro, prejudica ainda mais a socialização, social, a parte social com as pessoas e a troca diária. Então, muitas vezes eu encontro no consultório crianças que são mais habilidosas com gestos, a parte gestual, do que com a fala. É nesses casos que é muito importante que um profissional especializado seja consultado para o início de um plano de intervenção, um plano terapêutico. Com isso, o nosso pequeno
com dificuldades na fala, ele vai aprender a se expressar melhor e assim realizar as suas vontades com mais autonomia. Mas como eu, Bianca, posso ajudar vocês? Existem algumas ações que podem auxiliar e a estimular o desenvolvimento da linguagem. Então vamos lá. Ser comunicativo. Ser comunicativo com a criança ajuda muito, cá entre nós. Mesmo que não haja retorno dela, pode ser uma boa estratégia. Uma boa dica é falar com alta frequência, mas de forma simples, narrando acontecimentos, nomeando objetos, fazendo pedidos pequenos para as crianças. Neste ponto, é muito importante utilizar uma linguagem bem simples, para que a criança consiga relacionar as palavras ao que está sendo vivenciado ou aos objetos. Para isso, deve ser utilizado um nível de complexidade muito pequeno. Então, assim, se a criança não tem linguagem na sua fala, a gente vai utilizar uma ou duas palavras na frase. Curtas, frases curtas mesmo. Ah, não, meu filho já fala uma, duas palavras soltas. Ok, então você pode usar duas palavras na frase, no máximo três. Dessa forma, a criança consegue relacionar o som da palavra, né, o nosso movimento oral, com o que está sendo indicado, pedido, mostrado com objetos. Se a criança já fala algumas palavras, pode então começar a associá-las entre si, os verbos, os contextos, adjetivos e assim por diante. É muito importante segurar a fala e usar ela de uma forma muito simplória e usar pedidos. Não esqueçam dessa dica. Eu chego em muitas avaliações e as famílias não fazem pedidos para a criança. Onde está a cabeça? E a barriga onde fica? A criança não sabe. Por quê? Porque também falta estímulo comunicativo da família. Converse bastante com seu pequeno, tentando desenvolver a sua autonomia nesse processo comunicativo, então. A comunicação não verbal, ou seja, não usa fala, nós também utilizamos na comunicação. Aponta, gestual, tem nossos gestos e olhares. Nós seríamos capazes de dizer tudo o que desejamos? Não. Então, assim, também não é provável que uma criança consiga. Uma boa estratégia é estimular a comunicação não verbal, aquela que não passa pelas palavras. Vamos falar mais sobre ela? Use e abuse, então, de expressões faciais, caretas e gestual. Um detalhe muito importante que a gente esquece às vezes é não tentar adivinhar o que a criança quer. A gente sempre sabe o que a criança quer, né? Tenta não adivinhar, tenta auxiliar, que ela olhe, que ela faça um som, que ela faça um gestual. E em seguida, você deve dar o que ela espera, o resultado que ela quer alcançar, para que ela entenda então que aquele sinal, aquela comunicação surtiu um efeito bom. Caso ela emita algum sinal mais vocal, melhor ainda. Mas tente que ela não faça isso sozinha, e sim que seja por intermédio de uma comunicação, mesmo que seja gestual, tá? Você pode, por exemplo, oferecer duas opções para a criança, para ela escolher entre mamar e água. Eu sei que ela quer mamar, mas eu vou oferecer junto. Uma bola e um carro. E faça com que ela vá identificando com o gestual. O apontar é muito bom. Apontar pré-requisito para fala, é muito bom. Então, aos pouquinhos, a gente vai auxiliando próximo do rosto, do olhar, essas duas opções. Você sempre vai sinalizar que aquilo foi positivo, parabenizar a criança e reforçar essa comunicação que se está começando. Se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias, compartilhe com o pessoal da família ou com outras famílias que também podem estar precisando desse abraço em forma de informação. Então aproveita, se inscreve no canal aqui Ame Saber e a gente se vê no próximo vídeo com mais informações, porque esse tema eu vou andar sempre por aqui com ele. Um beijo, tchau, tchau!